Pouco tirou uma dúvida minha. Tem alguém melhor do que Everton Ribeiro no Brasil? Eu tenho a impressão de que ele daria certo nessa seleção. Bom, você falou no Brasil, eu ia dizer um nome, aí você botou no final nessa seleção, aí eu já entendi que sim, que seria brasileiro, né? Porque no Brasil, um tal de Arrasca, né? Um tal de Arrasca. Mas brasileiro, vamos lá. É, a questão é de como Everton Ribeiro jogaria nessa seleção, né? Everton já passou por lá e na melhor fase dele, e na minha opinião, na melhor fase dele não tinha ninguém para atuar por ali, só que a moral era para outros, né? A moral era para outros. E naquele, naquele momento ali ele não teve chance. E olha que ele estava no Flamengo, né? E olha que ele estava no Flamengo. Ele foi para a Copa do Mundo. Em 2022 ele estava na última Copa do Mundo, né? Mas assim, é, é, o 2 de julho, Luz, deve ser sub-15, viu? Eu nem vi ainda. Deve ser sub-15. E assim, não sei se hoje Everton cabe mais, até pela questão da idade, né? Até pela questão da idade. Mas não tem. Brasileiro não tem. O Alan Patrick, por ser mais jovem e tal, mas eu acho que não faz a função de Everton. E hoje Everton não joga mais como aquele 10 clássico, um meio armador, né? No Bahia, Everton joga pelo lado. No Bahia, Everton joga pelo lado. Everton é uma espécie de. Pô, Silas, Estevão é um atacante, Silas. É uma espécie quase que um zagueiro, ou um zagueiro, perdão, um volante pela direita ali, viu? A notícia é que o City não contratou o Gregory por ele não valer, que o time dele perdia na época foi verdade. Se foi, você acha que o grupo errou em não contratá-lo? Não falta no nosso time um pitbull. Falta um pitbull até porque o Acevedo não é titular, né? Tipo a opção de Rogério. Rogério quer que o cara saia jogando e não que marque. Tipo, Caio Alexandre aprendeu a marcar. Aprendeu a marcar, né? E não é pegador como Acevedo. E eu falei isso em outras lives, que foi o seguinte: se Acevedo aprender a sair pro jogo como Caio Alexandre, jogador europeu, nível seleção do Uruguai para jogar a Copa do Mundo, né? Então, assim, a questão de Gregory, gente, eu vou falar para vocês aqui. Eu lembro que eu tava num jogo, não foi em Itabuna, não, foi em Camacan, Itabuna e Bahia, que o Bahia ganha de 1-0. E eu trouxe a informação na época, né, que o Bahia não trouxe o Gilberto de volta, porque foi aconselhado a não trazer, e pronto. O Belitani até falou que não foi bem assim e tal, que houve divergência na informação ali. Porém, eu tenho alguns pontos para dizer de que teve um certo veto. Não um veto de tipo assim, não traz Gilberto de jeito nenhum e tal. E até me disseram assim, e aí não foi o Guilherme, não foi ninguém da diretoria anterior, gente já no clube falou assim, rapaz, a análise que foi feita é de que Everaldo tá estagnado e Gilberto tá em decadência. Gilberto tá começando a cair de produção. E por isso entende-se que o momento de trazer o Everaldo é melhor do que de trazer o Gilberto de volta. E o salário não era muita diferença não, viu? É, é, sei lá, 200, 300 mil de diferença, digamos assim. E resultado, né? A questão de Gregory, quando eu falei lá em 23, foi a seguinte: Cadu tinha algumas prioridades de contratações, né? Gregory era uma delas, o Jean era outra, e aí surgiu a oportunidade do Marcos Felipe, que para quem não lembra, Marcos Felipe veio por empréstimo, e o Jean tinha feito uma temporada absurda no Cerro, então custaria caro, custaria caro, e não fez um investimento alto em goleiro naquele momento e optou por Marcos Felipe. Gregory, né? É o seguinte, Gregory saiu por 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. E o Inter Miami pediu 5 para o Grupo City. 5 milhões de dólares por Gregory. Em 2023. Pediram 5. E em 2024, né? Em 2024,
o Gregory vai pro Botafogo por 3 milhões de dólares. Tipo, vendo barato para o outro, mas não vendo para vocês. Foi a Inter Miami, ou foi o Inter Miami, gente, ou a Inter Miami, sei lá. Foi o Inter. Não foi o Bahia, não foi o Grupo City, não foi Cadu, não foi Rogério Ceni, Raul Aguirre. Os caras fizeram isso, tipo, velho, eu vendo barato para outro, mas ele não volta para ir pelo mesmo preço ou por um preço próximo do que o preço que eu paguei. Então, tipo, a questão de Gregory foi essa. O próprio Gregory chegou a, a falar em off com algumas pessoas que para ele seria um prazer enorme tá de volta e tal, que queria vestir a camisa do Bahia de novo. Quem projetou o Gregory no cenário nacional foi o Bahia, pô. Gregory era um cara do Sub-23 do Santos, que pertencia ao São Carlos, que Diego Serri viu, trouxe e deu certo. E o Bahia comprou o Gregory, acho que por 2 milhões de reais. Acho que 2 milhões de reais. E depois vendeu por 13, 14, depende da... 12, 13, depende da cotação da época do dólar. Né? Então, assim, a questão desses caras, a princípio eu citei o Gilberto, mas desses caras não terem voltado foi isso. Não é questão de Grupo City só, né? Tem gente que cresce o olho. Eu citei para vocês a situação de Ignacio. O Bahia queria Ignacio. Só que um exemplo, Ignacio ganhava 30 mil e a pedida do empresário para renovar foi 300. Um exemplo, tipo, pediu 10 vezes o que o cara ganhava aqui. Porque o Bahia tinha acabado de virar Grupo City. O Bahia tinha acabado de virar SAF. Ah, tá com dinheiro agora. E saiu ganhando menos do que os caras cogitaram. Não sei, repito para vocês, não há informação. Não sei se o Ignacio já tinha assinado um pré-contrato e por isso a pedida alta. Porque pode ter acontecido, gente. Pode ter acontecido, ó, o Ignacio aqui bem, jogando Série B do Brasileiro. Aí o Sport vem, o Sport Cristal, né, do Peru vem, pô, tá, não, dá 50 mil dólares para ele, dá 40 mil dólares. 40 mil, pegando a cotação de 5 reais, né, um exemplo. Vira 200, coisa que eu não acredito. 100, pô, bora embora. Um ano de contrato aqui, assinei pré-contrato e tal. Ah, é pra ficar, pô, pra ficar 300 mil de salário. Que aí daqui a pouco até o próprio empresário mesmo tem alguma cláusula ali de pagar 1 milhão caso não cumpra, como foi o Vinícius do, do Náutico, que o Bahia assinou com ele, depois negociou ele com o Goiás. E tipo, o Ignacio foi lá, ó, não, a pedida é alta aqui e tal, e se picou, né? Se Ignacio renovasse, a torcida não ia querer. Agora fica chorando. Eu lembro de torcedor chamando de jogador de Série B. Pois. E tipo, ninguém falava de Ignacio no Sporting Cristal. Ignacio jogou Libertadores. Ninguém falava. Por quê? Porque não via jogo. Aí agora o cara tá aqui. Ano passado não era titular no Fluminense. Não era titular. Esse ano entrou nos jogos do Mundial e arrebentou, jogou demais, né? Sem tirar o mérito de Ignacio, mas parece que é mais fácil jogar do lado de Thiago Silva, né? Parece que é mais fácil.